Dom Pedro II, de 1825 a 1891, foi o segundo e último imperador do Brasil, governando de 1831 a 1889. Seu nome completo é Pedro de Alcântara João Carlos Leopoldo Salvador Bibiano Francisco Xavier de Paula Leocádio Miguel Gabriel Rafael Gonzaga. Ele assumiu o trono aos 5 anos, após a abdicação de seu pai Pedro de Alcântara Francisco Antônio João Carlos Xavier de Paula Miguel Rafael Joaquim José Gonzaga Pascoal Cipriano Serafim de Bragança e Bourbon. Dom Pedro I, e foi declarado maior de idade aos 15 anos para iniciar seu governo. Durante seu reinado, promoveu a modernização do país, incentivou a educação, a ciência e as artes, além de manter a estabilidade política por boa parte do período. Contudo, sua monarquia caiu com a proclamação da República em 1889, e ele terminou seus dias exilado na Europa. A Casa de Bragança, da qual Dom Pedro II fazia parte, é uma dinastia portuguesa fundada no século XV. Essa família governou Portugal e, posteriormente, o Brasil, com Dom Pedro I e Dom Pedro II sendo os únicos imperadores brasileiros. Já os Bourbons são uma dinastia de origem francesa que governou diversos países europeus, incluindo França, Espanha, Nápoles e Parma. A família Bourbon tem ligação com os Bragança por meio de casamentos dinásticos entre as monarquias europeias. Um exemplo dessa ligação é a esposa de Dom Pedro I, Dona Maria Leopoldina da Áustria, que tinha parentesco com os Bourbon. Pedro I era filho de João VI de Portugal, ex-rei de Portugal, e Carlota Joaquina de Bourbon, mais conhecida como Dona Carlota Joaquina. Restauração da monarquia brasileira, um debate sobre suas vantagens. Nos últimos anos, o debate sobre a restauração da monarquia no Brasil tem ressurgido com força, levantando uma série de questões sobre os possíveis benefícios desse sistema de governo. Embora o país tenha sido uma república desde 1889, há quem argumente que a monarquia poderia oferecer uma série de vantagens em relação ao sistema atual. Vamos explorar algumas dessas vantagens. 1. Estabilidade institucional, e uma das principais vantagens apontadas pelos defensores da monarquia é a estabilidade institucional que ela poderia trazer. Sob um sistema monárquico, o chefe de Estado seria uma figura não partidária, que não estaria sujeita às flutuações políticas e eleitorais. Isso poderia ajudar a garantir uma continuidade no governo e evitar crises políticas frequentes. 2. Representação nacional. A monarquia poderia ser vista como uma representação mais unificadora e simbólica da nação. Uma monarca, que não está ligada a nenhum partido político específico, poderia servir como um símbolo de unidade nacional e representação para todos os cidadãos, independentemente de suas políticas estratégicas. 3. Experiência e conhecimento. Em uma monarquia constitucional inclui frequentemente uma monarca que é treinada desde cedo para assumir responsabilidades de Estado. Isso pode resultar em um líder que possui uma vasta experiência e conhecimento sobre as funções de governo, proporcionando uma liderança estável e experiente. 4. Desvinculação de políticas partidárias. Com uma monarca como chefe de Estado, as disputas partidárias podem ser separadas das funções governamentais mais essenciais. Isso poderia ajudar a reduzir a polarização política e permitir um ambiente mais colaborativo para a tomada de decisões. 5. Turismo e identidade cultural. A monarquia poderia ser um atrativo para o turismo, já que muitas pessoas ao redor do mundo têm interesse na história e na cultura associada às monarquias. Além disso, a monarquia pode servir como um importante símbolo de identidade cultural para o Brasil, ajudando a preservar e promover suas tradições históricas. 6. Superação de instabilidades políticas. Em um contexto onde a instabilidade política tem sido uma preocupação recorrente, a monarquia poderia oferecer uma alternativa para superar essas dificuldades, proporcionando uma liderança mais consistente e menos sujeita às flutuações eleitorais. No entanto, é importante ressaltar que a restauração da monarquia no Brasil também enfrentaria desafios significativos, incluindo a necessidade de revisão constitucional e a acessibilidade popular. Além disso, a eficácia desse sistema dependeria da qualidade do monarca e das instituições que o rodeiam. Concluindo, embora a restauração da monarquia brasileira possa apresentar uma série de vantagens potenciais, é um assunto complexo que requer um debate cuidadoso e uma consideração ponderada de seus prós e contras. A decisão final sobre o sistema de governo do país deve ser tomada com base em nossos interesses e nas necessidades do povo brasileiro.